Fala galera, tudo bem? Para fechar a semana de Champions nesse início das oitavas de final, vamos falar do empate entre Red Bull Salzburg e Bayern. Um resultado que talvez tenha sido mais surpreendente, até pelo favoritismo do Bayern, por ser um dos favoritos ao título, mas o que o Red Bull Salzburg fez merece muito destaque. Porque não foi só, entre aspas, um empate, 1-1 com um gol de empate do Bayern saindo já nos minutos finais. Foi, acima de tudo, uma grande exibição, principalmente no primeiro tempo. Então a gente pode falar de alguns desses aspectos aqui, da questão do encaixe, dos estilos, dos desenhos, características muito diferentes em relação à distribuição das peças quando a gente olha para os dois lados, coloca no campinho, porque de um lado, um Red Bull Salzburg jogando com o losango no meio campo, tentando preencher muito o setor da bola, ainda que, como uma consequência natural desse tipo de sistema, os meio-campistas precisem muitas vezes ficar até um pouco sobrecarregados nesse balanço de um lado para o outro, né, nesse deslocamento lateral ali para preencher esse espaço à frente da primeira linha. Esse é sempre um desafio. Por outro lado, você consegue ser muito agressivo, conseguindo acumular jogadores no setor da bola. E mais do que isso, foi um time que encaixou muitas transições perigosas, então os contra-ataques do Salzburg sempre muito perigosos. O Salzburg é um capítulo à parte, porque é um modelo de jogo muito bem definido, né? A Red Bull faz um grande trabalho pelo mundo, definindo muito bem o modelo de jogo, e aí entra ano, sai ano, entra técnico, sai técnico, o clube projeta diversos técnicos, diversos jogadores, e é meio que uma máquina de produzir nomes, porque o cara que vai se destacar, se projetar e sair, já vai dar lugar para outro que estava na fila, porque o Salzburg continua captando jovens jogadores, formando jovens treinadores, e é um modelo muito interessante quando a gente fala em estilo de jogo, desenvolvimento, projeção. Então não é nada disso por acaso. O Salzburg já há muitos anos, na última década, já sempre foi um time muito interessante de ver. A novidade é que dessa vez chegou pela primeira vez a uma fase de oitavas na Champions. E aí pega o Bayern e faz um grande jogo de ida, é um capítulo à parte, um capítulo que merece muito destaque. É claro que o normal ainda é imaginar o Bayern passar. E não vai ser nenhuma surpresa se o Bayern vencer bem o segundo jogo. Mas isso também não vai apagar a forma como o Salzburg mostrou mais uma vez que pode competir. Como já tinha feito, por exemplo, contra o Liverpool em fase de grupos, olhando para as temporadas anteriores. E olha que muitos nomes mudaram, né? Porque é um time em constante transformação, já que tantos jogadores se projetam, se valorizam, são vendidos e outros entram nos lugares. Do outro lado, um Bayern com uma estrutura diferente, né? Mas se a gente for pensar nas variações do time do Nagelsmann no momento com bola, mesmo quando a equipe jogava com uma linha com 4 na defesa, era muito normal o Alphonso Davies, por exemplo, ser esse ala que atacava ocupando o corredor na ponta esquerda. O que acontece diferente é o time já a partir dos 3 zagueiros, tendo aí os pontas nas alas. Então um 3-2-4-1, se a gente quiser tentar transformar isso para números, porque são os 3 zagueiros com Tolisso e Kimmich à frente, e aí Gnabry e Coman como esses alas bastante agressivos, Sané e Thomas Müller encostando no Lewandowski, basicamente 4 meias encostando no Lewandowski, mais 2 meio-campistas que têm projeção, com Kimmich e Tolisso, que se alternam na distribuição, na chegada à frente. Então, o desenho não chega a ser uma grande surpresa, talvez a composição pelas peças possa chamar a atenção, mas estilos muito diferentes, né? Se a gente fala em ocupação de determinados espaços na forma do Bayern atacar, é de um jeito. Se a gente fala no desenho do Salzburg, completamente diferente. Isso por si só já trazia um aspecto interessante para observar. Mas aí eu separei vários lances aqui para tentar ir ilustrando com prints diversas virtudes que o Salzburg teve ao longo do jogo. Porque em várias fases, em vários momentos, se a gente olha para o primeiro tempo de jogo, os primeiros 25, 30 minutos de jogo, o Salzburg vencia e vencia jogando bem, sendo bem superior. Teve chance para fazer 2-0, inclusive. Vamos olhar alguns desses destaques, alguns desses tópicos aqui então. Começando pela questão da recuperação no campo de ataque. É um Salzburg que perde a bola, e a gente vai olhar logo nos primeiros minutos, perde a bola, tem muita gente no campo de ataque, muitas vezes pressiona, muitas vezes ganha a segunda bola para ter sequência. E como continuidade, o ADM recebendo essa bola na ponta direita para partir para dentro, para partir para cima, um atacante de liberdade para se movimentar, um dos mais valorizados, se não o mais valorizado do momento, é bom destacar isso também, né? Como sempre, uma média de idade baixíssima quando a gente olha para o time do Salzburg. Então, o Festival de Jogadores de 2000, 2001, 2002 é um clube que não para de projetar jovens jogadores e dessa vez não era diferente. A ADM foi um enorme problema para a defesa do Bayern e nesse lance já era quem se projetava por ali para cima da defesa. Mas vamos olhar para um momento um pouco diferente, que é o Salzburg protegendo a entrada da área, porque aí eu acho que vai ficar legal da gente até ter uma ideia de posicionamento defensivo. Nessa imagem a gente vê os 10 jogadores de linha do Salzburg. A linha de defesa está ali dentro da área,
Os três volantes, vamos lembrar, né? Um 4-3-1-2, um losango no meio campo. Eles nem estão posicionados da forma inicial, porque o Camará, que é o volante central, outro bom destaque para prestar atenção. Nesse caso tá à esquerda, então o Zayvald é quem tá como o volante central, digamos, mas dá para ver aqui que tem três jogadores na entrada da área, à frente de uma linha com quatro. À frente desses três tem o Aronson, que é o meia, o 10, digamos, do time nessa formação, e os dois atacantes de mobilidade, de explosão, de força na puxada de contra-ataque, marcando também no campo defensivo. Então eles estão ali bem recuados em relação à linha do meio-campo, por exemplo, enquanto o Bayern tenta trabalhar a bola por dentro. E aí foi um dos problemas do Bayern no primeiro tempo. A tentativa de trabalhar a bola por dentro contra um time extremamente agressivo e que marca com muita gente pressionando nessa faixa central, justamente por essa distribuição das peças olhando para o losango. A bola chega ali no centro do campo, vem recuperação do Salzburg. Bola recuperada, imediatamente, nesse caso aqui é o Wöber, que já recupera e já acha um primeiro passe. Esse primeiro passe, o Bayern naturalmente está com muitas peças no campo de ataque, porque ataca com muita gente, então é natural que esse jogo de transições, que nem é alguma novidade para o Bayern, né? O Bayern está acostumado a jogar contra times com essas características na Bundesliga. Aliás, o Salzburg tem um estilo de jogo, o futebol austríaco se assemelha muito ao futebol alemão, quando a gente fala em características de jogo, alta intensidade, jogo de transições, e o Salzburg é um expoente disso, é o clube que sobra no âmbito nacional. Mas esse primeiro passe que entra já vai achar ali na frente uma saída rápida. E essa saída rápida sempre vai ter jogadores, e a gente olha para o comportamento, né, para a posição do corpo de cada um deles, e já enxerga essa disposição da arrancada. Então, escapou um primeiro passe, a bola entrou, já tá o Aronson pronto para puxar esse contra-ataque. De um lado, você tem o Okafor, que sairia machucado ainda no primeiro tempo, né? O Adamo entrou e fez o gol, inclusive. E do outro lado, o ADM, que é quem ganhou o primeiro duelo para acionar o Aronson por dentro e dar sequência na jogada. Essa jogada tem sequência com um ótimo passe, que entraria lá do lado esquerdo pro Okafor, mas o Pavard consegue fazer um corte providencial. Olha o campo aberto, já é uma demonstração do cenário que o Salzburg teria muito nessas transições. Recuperou, acelerou rapidamente, 2, 3 toques na bola, os três jogadores mais avançados do time são muito rápidos atravessando o campo, campo aberto exige muito da defesa adversária, o Pavard fez um corte importante. Mas não é só na transição, o Salzburg também é um time que joga nessa intensidade alta, nesse ritmo, pressionando, então também é um time que tem essa personalidade para forçar erro numa saída de bola do Bayern, por exemplo. Então tá aqui uma saída de bola, Bayern com seus três zagueiros, né, o Sul centralizado, nesse caso tá até um pouco mais pela direita, mas fora da área lá tá o Pavard, e pelo lado esquerdo o Lucas Hernandes. O Salzburg vai encaixar essa marcação, vai pressionar com bastante gente no campo de ataque, a começar pelo próprio ADM indo para cima do Lucas Hernandes. Mas se a gente olha para o centro do campo, é o Aronson indo pressionar um dos volantes, você tem o Zayvald um pouco mais avançado ali para pressionar, aqui embaixo o Capaldo também. Então nessa imagem já são os dois atacantes e 3 dos 4 meio-campistas. Essa pressão encaixa, o passe já não vem da melhor forma, a bola chega e é cortada pelo Christensen. Ganhou a primeira disputa, mas mais do que isso, ganhar a segunda bola, uma característica importante nesses duelos para o Salzburg ser tão forte nesse jogo das transições. Ganhou a segunda bola com o time já posicionado no campo de ataque, pronto para acelerar, porque a ideia é sempre ser muito vertical. A bola é recuperada depois do corte do Christensen, o Capaldo dá sequência à jogada, essa bola já chega na entrada da área para uma finalização. Em poucos segundos o Salzburg pressionou, encaixou a marcação, ganhou a disputa, ganha a segunda bola, acelera e busca a finalização. Outro lance que começa no campo de defesa, eu estou alternando situações de jogo aqui para falar de algumas das virtudes desse grande início de jogo do Salzburg. Bayern tentando armar o jogo por dentro, foi um problema, mais uma vez, prender demais a bola por dentro para o Bayern era um problema, porque significava chamar a pressão e ter desvantagem numérica. Isso fica muito claro nesse lance, porque a origem olha como o Sané está cercado. 3 jogadores aparecem para pressioná-lo. Essa pressão significa um desarme. Esse desarme já encaixa logo na sequência uma bola para o Aronson. Aronson de novo, aquele 10 que não é um jogador lento por ser um 10, muito pelo contrário. É um jogador que tem a qualidade técnica para lançar e puxar transições, mas que tem essa velocidade, essa dinâmica, porque o jogo pede essa dinâmica de todos os jogadores. O Aronson conseguiu receber essa bola atrás dos meio-campistas do Bayern. Olha quantos jogadores do Bayern já não ficaram atrás da linha da bola. Se a gente pensar que agora é o Salzburg quem está atacando. Então, basicamente aí, meio time ou mais, aliás, mais de meio time certamente do Bayern, já atrás da linha da bola. Só sobraram os zagueiros. E o Aronson já vai lançar rapidamente o ADM no espaço.
Ou seja, o ADM já vai receber com o campo aberto para tentar partir para dentro, para tentar partir para cima. E já é uma jogada que tem essa característica também. O ADM podendo receber. Nem vamos dar sequência nesse lance porque acabou não terminando em finalização ou nada do tipo. Mas se a gente falar da origem do 1 a 0, isso se repete. Porque olha o 1 a 0 onde começa. Na entrada da área do Salzburg, mais uma roubada de bola para cima de um Bayern que tentava dar sequência aos lances nessa faixa central. Muita gente do Salzburg nessa área. Então você tem a linha com 4, tem mais os 3 meio-campistas nesse caso, ali na entrada da área, muito próximos, e os 3 jogadores mais avançados do Salzburg também aparecendo nessa imagem. Porque compactação, time todo muito agrupado, todo muito próximo. Por isso uma dinâmica tão acelerada. O time tem que ter um ritmo e uma coordenação muito altos para conseguir jogar dessa forma. É o time inteiro marcando, inclusive os 2 atacantes, né, lá no campo de defesa, aparecendo nesse tipo de imagem, e ao mesmo tempo é um time que gera um incômodo nos contra-ataques o tempo inteiro. Vem essa disputa, bola recuperada. O Camará recupera essa bola e já vai lançar. De novo, repara nas reações dos jogadores à frente. Eles estão lá atrás dando combate, pressionando, a bola foi recuperada. A imagem, mesmo frisada, ela já dá o tom do tipo de explosão, de arrancada que esses caras vão ter que dar, o tiro que eles vão ter que dar em velocidade para esse tipo de situação. Camará faz o lançamento, ADM com campo aberto. Lembra o lance anterior? Muito parecido agora, né? ADM recebendo no campo aberto, recebe livre no espaço pela direita e agora tem um adversário bastante aberto, né? Olha como o Bayern não ocupa o campo de defesa de uma forma organizada. É uma transição perigosa. O ADM, que é um jogador que tem força, que tem drible, que tem velocidade, parte para cima do defensor. Nesse caso, ele até espera um tempinho para dar a chegada dos outros jogadores, né? Aronson e o Adamo, é o outro que tá chegando ali, né? Que tinha entrado no lugar do Okafor. Nesse caso, o ADM parte para dentro. E no que ele parte para dentro, ele vai descolar o passe na esquerda para finalização, que é justamente a finalização do 1 a 0. Transição que começa com uma roubada de bola na frente da própria área, em poucos segundos. Os jogadores diferentes são acionados em velocidade, a jogada sai e veio o gol. Outra roubada, logo depois do 1 a 0, mais uma vez, um jogador do Bayern sendo desarmado na faixa central. Mais uma vez, muita gente para cercar, pressionar e desarmar. Mais um bote, mais uma recuperação de bola. Saída, já achando o jogador de frente, nesse caso o ADM dá o suporte de costas. É ele quem vai preparar, ele recebe, consegue girar para cima do defensor e dá sequência, porque não é porque ele girou que ele perdeu tempo. Ele vai sempre buscar essa saída mais vertical. Então, conseguiu superar um primeiro marcador e arranca pelo lado direito. Os outros jogadores que dão opção já estão fazendo o mesmo movimento. É o Aronson mais à frente, o outro no círculo central. É o Adamo também fazendo a mesma coisa. Passe em profundidade, porque o Aronson estava se projetando para romper a linha de defesa de um Bayern correndo para trás. Passe do ADM é justamente dessa forma. Bola no espaço para o Aronson receber em profundidade. Trocas de posições, né? Os 3 da frente marcam, os 3 da frente armam, os 3 da frente se projetam em velocidade. Então o ADM lança o Aronson. Só que o Reich sai do gol, né? Substituiu o Neuer, sai do gol e consegue cortar com uma interceptação fundamental para evitar que o Aronson saísse de cara pro gol. Então, assim, é uma sequência de grandes lances de organização do Salzburg nas transições, na forma de pressionar, mas também na forma de sair jogando. Então, um momento de saída de bola, em que o Bayern também é um time que joga com intensidade, que tenta pressionar lá em cima. Repara como a pressão do Bayern aqui tá muito bem definida, né? Você tem o Lewandowski vindo de fora para dentro, justamente para tirar a opção de passe do goleiro pro Solé, que é o zagueiro que tá aqui embaixo, o zagueiro pela direita. Lá em cima, tem marcação em cima do Wober, zagueiro pela esquerda, então ele tá pressionado, ele não é uma opção de passe. O Camará tem um marcador em cima dele também. Mas aí tá a importância da precisão com velocidade na saída de bola para conseguir romper isso. O goleiro vai fazer o passe em quem está pressionado, em quem tem um marcador chegando mordendo de costas, que é o Camará. A bola vai nele, mas o passe de primeira ajuda a tranquilizar a jogada. Como consequência, agora o Solé tem a bola nos pés. E agora ele tem um pouco mais de tranquilidade para ganhar alguns metros, nesse caso para fazer um lançamento também, bola longa. Bola longa em quem? No ADM, que dessa vez vai receber essa bola e vai conseguir sustentar de costas uma disputa com o zagueiro para dar sequência ao lance. Deu sequência ao lance? De novo, o Salzburg conseguiu superar a pressão do Bayern, primeiro com passes, depois com bola mais direta. De novo, vários jogadores do Bayern ficaram muito atrás da linha da bola. De novo, é o Salzburg correndo com vários jogadores em direção ao gol do Bayern. Dessa vez, o Capaldo dá sequência, depois do ADM fazer esse suporte. De novo,
Aronson e Adamo são jogadores que estão mais avançados tentando atacar. O Adamo é, inclusive, quem recebe essa bola na direita para partir para cima, para partir em velocidade e tentar a sequência da jogada. O que acontece na sequência do lance? Finalização do Aronson, por muito pouco não gerando 2-0, é até uma defesaça do Reich esse lance, logo depois o Salzburg poderia ter feito 2-0 com mais um lance dessa forma. E para ilustrar, acho que até um resumo disso, um resumo de como o jogo muda também, dá para falar sobre como os sistemas se encaixam de certa forma, ou como, não é nem se encaixam no sentido de um ser complementar ao outro, nada disso não, tô falando assim, como os dois times distribuídos de formas muito diferentes em campo, como se dá essa configuração. Acho que essa imagem do início do segundo tempo é bem legal, porque ela mostra bem 3 zagueiros do Bayern, 2 volantes, a linha com 4, basicamente. Nesse caso a gente vai ver praticamente uma linha com 5, porque o Lewandowski tá ali no meio também. Mas então é um time atacando com 5, tendo 3 zagueiros, 2 meio-campistas e 5 caras que vão atacar a linha de defesa. Por outro lado, o Salzburg, linha com 4, os 3 volantes do 4-3-1-2, o Aronson à frente desses 3, encostando nos 2 atacantes. Então, essa é uma imagem que mostra bem os 2 desenhos táticos, tanto do Salzburg quanto o do Bayern. O que essa imagem mostra também, né? Se a gente falou tanto, e acho que é uma imagem que serve para mostrar por que o segundo tempo foi tão diferente do primeiro. Eu mostrei vários lances de desarmes, de transições do Salzburg, começando a partir de pressões que encaixavam por dentro, jogadores que cercavam de um time muito agressivo no setor da bola. Porque esses 3 meio-campistas do Salzburg, eles precisam se desdobrar lateralmente se o jogo buscar muitos lados. Só que o Bayern no primeiro tempo tentou insistir demais em jogadas trabalhadas por dentro. No segundo tempo isso começa a mudar e isso dá muito mais trabalho para o Salzburg. E no segundo tempo o Bayern é superior, embora o gol de empate tenha saído só no final, e embora o Salzburg até tenha tido uma chance claríssima até de fazer o 2-0 num contra-ataque, mas de uma maneira geral, o que o Bayern fez melhor no segundo tempo? Explorou mais o lado do campo, obrigando esses 3, principalmente do Salzburg no meio campo, a terem que ocupar uma área maior, a terem que abrir um pouco mais, vai de um lado para o outro. Então o que a gente começou a ver mais? Repara como o espaço para os zagueiros laterais se projetarem existe. Então, para o Pavard de um lado, para o Lucas do outro, dá para levar essa bola mais à frente. Se você leva essa bola mais à frente, você necessariamente vai atrair um dos meio-campistas. Esse trio de meio-campistas não vai poder ficar tão próximo por dentro para pressionar quando a bola chega por ali. Mais do que isso, inversões rápidas. Inverter para o lado vazio. Se o Salzburg pressiona com muita gente de forma agressiva o lugar que a bola está, e se o Salzburg não tem uma segunda linha com 4, por exemplo, no meio campo, ou uma linha com 5 no meio campo, você tem menos jogadores ocupando, né, preenchendo essa largura do campo. Então, se são só 3, esses 3, embora tenham uma enorme capacidade física de ocupação de espaço, são só 3. Então, se você gira de um lado para o outro o tempo inteiro, você vai obrigar esse time a balançar de um lado para o outro. E você ganha segundos, você ganha a chance de respirar um pouco. Então, o Bayern começa a explorar muita inversão. Primeiro, os zagueiros pelos lados se projetam e ganham mais metros. Usam esses metros que eles têm para avançar. Segundo, bola com os zagueiros, bola com o Kimmich, bola com o Tolisso. As inversões começam a explorar. Gnabry de um lado, Coman do outro. Coman vira uma peça-chave dentro do segundo tempo. Então a bola para de ficar tanto por dentro, dando condições do Salzburg pressionar, roubar e iniciar seus contra-ataques, e o Bayern passa a encaixar mais lances pelos lados. Aí sim, sendo mais incisivo, usando justamente essa largura do campo. Afinal de contas, o Salzburg não só tem só 3 peças no meio campo, como também não tem uma linha com 5 na defesa. Tem uma linha com 4 na defesa. São prós e contras de um losango. Então, no primeiro tempo, a gente viu como encaixou e encaixou bem, e no segundo tempo o Bayern começa a explorar alguns dos espaços que sobram na forma do Salzburg jogar. E o gol acaba saindo justamente assim, com o Coman recebendo a bola na ponta esquerda, e Coman, Gnabry, o próprio Sané começa a usar bastante isso também, de tentar... o jogo passa a ser mais rápido na faixa central do campo. A faixa central do campo é um momento de passagem. Passagem porque a aceleração, o espaço se dava pelo lado. E assim o Bayern consegue responder, empatar e ser melhor no segundo tempo. Mas foi um jogaço, foi um ótimo jogo e o Salzburg fez uma belíssima partida contra um dos principais times da Europa. O espaço está aberto aí para vocês, um abraço para todo mundo e até a próxima.